Nesta aula, nós abordaremos um assunto bastante utilizado por nós e principalmente nesse período de aulas não presenciais, que vocês devem estar utilizando bastante. São os filmes. O filme é uma obra de arte realizada através da sucessão de imagens em vídeo e com som. O cinema ou a arte de fazer filmes de diversos tipos é considerado uma das 7 artes e é hoje em dia uma das mais populares, pois chega a uma importante e variada quantidade de público. Os filmes apresentam certas características gerais que podem variar entre um caso e outro. Estrutura. Um filme se estrutura em base na sequência de imagens que são postas uma atrás da outra e que, projetadas de maneira contínua, simulam movimento. Essa sucessão tem que ser maior que 18 pictogramas ou pequenas imagens, pois, de outro modo, a sequência de projeção aparece ao olho humano como um processo recortado e não contínuo. Independentemente das questões técnicas, um filme é sempre considerado uma obra de arte que exige um grande esforço de produção. Apesar de a atuação e a direção serem os elementos que mais se destacam, também são imprescindíveis o vestuário, a música, a fotografia, a criação de ambientes apropriados, a adição, o som, a utilização dos efeitos especiais, ou seja, quem de nós gostamos de assistir um filme, quando você olha, você não consegue identificar os personagens na imagem. Então, é de suma importância esses detalhes na produção de um filme. Os filmes, uma vez terminados, costumam ser exibidos em cinemas ou teatros que recebem grandes quantidades de público. É aí que entra a parte comercial, pois em muitas ocasiões um filme pode ser considerado bom de acordo com a quantidade de espectadores que tem, assim como o profundo fenômeno de merchandising, que são os que permitem às grandes companhias de cinema recuperar o investimento e ganhar milhões de dólares de lucro. Principais gêneros: ação. Apresenta personagens do bem e do mal que usam a força física para resolver seus conflitos, sendo um gênero que normalmente está misturado com outros e muito conhecido por agregar vários filmes de super-heróis que estão fazendo muito sucesso hoje em dia. Aventura é um gênero que apresenta um mundo heróico em que o protagonista passa por diferentes obstáculos em busca de alcançar seu objetivo. Animação. Normalmente feito por uma computação gráfica. Seu processo de produção é muito mais lento do que os outros filmes, levando normalmente 7 horas para fazer apenas um desenho. Mas com o avanço da tecnologia, estima-se que esse tempo diminua com o passar dos anos. Chanchada é um filme que possui um humor ingênuo e geralmente voltado para uma população específica, como, por exemplo, apenas para um determinado país. Drama. Sua intenção é de causar tensão no público, sendo tragédias uma forma de drama, além dos dramas românticos, que são dos mais procurados pelo público. O romance apresenta um enredo entre 2 protagonistas que se relacionam amorosamente, tendo geralmente um final feliz, mas sempre havendo exceções, como, por exemplo, o famoso filme do
Romeu e Julieta. A comédia tem o objetivo de fazer o público rir, tanto de formas visuais como por meio de suas palavras. Fantasia, enredo em que se utiliza a magia, aspectos sobrenaturais ou extraordinários. Temos aqui o famoso filme O Senhor dos Anéis como exemplo. Terror ou horror? O nome já fala, né? Assusta. Tem o objetivo de causar medo no público e de dar sustos, estando ligado diretamente ao suspense, causando tensão em algumas cenas do filme. Ficção científica. Apresenta assuntos relacionados ao futuro, como tecnologia avançada, viagens espaciais para outras galáxias ou para outros planetas, entre outros assuntos ficcionais. Musical. Pode apresentar qualquer tipo de enredo, mas sempre tendo várias músicas e coreografias ao longo do filme. Faroeste é um gênero clássico dos Estados Unidos, conhecidos como filmes de cowboys, apesar de outros países também terem feito sobre essa categoria. Documentário, voltado para a exploração da realidade, abordando vários assuntos diferentes, como natureza, animais, biografias, culturas, etc.